Relativamente ao agronegócios, por exemplo, fizemos substanciais investimentos para mobilizar a água e fazer o uso mais eficiente da água. Já construímos 4 barragens, 5 estão em construção e planeamos construir mais 15. Estamos a introduzir a rega gota a gota, né, que está a ser também apropriada pelos agricultores cabo-verdianos. A área irrigada aumentou em 48%, dados de 2012. Portanto, na última década, a área irrigada aumentou em 48% e é patente, vimos isso na Feira Internacional do Agronegócio, o aumento da produção alimentar. As tecnologias informacionais estão a crescer fortemente. Neste momento temos vários produtos, SIGOV, Sistema de Informação Municipal, Sistema de Informação Territorial. Cabo Verde ganhou o primeiro prémio em África em termos de inovação na administração pública com o programa SIGOV. Construímos um data center de standard internacional e estamos a trabalhar o desenvolvimento do parque tecnológico. Temos uma rede moderna de infraestruturas de telecomunicações e também estamos a desenvolver todo o sistema regulatório do setor. No domínio da economia marítima está a emergir um hipercluster, que inclui bunkering, reparação naval, transbordo de contentores, pescas, indústrias, registro de navios, logísticas portuárias, investigação marítima. Estamos a desenvolver um novo quadro legal e institucional para o setor e estamos a aumentar sensivelmente as exportações. Só nas pescas tivemos 15 mil toneladas em 2013, portanto refiro-me à exportação de produtos do mar. Em termos de indústrias culturais também estamos a avançar. Temos o Atlantic Music Expo, temos a Fonartes, temos Carnaval, Mindelate, Baía das Gatas, Crioulo Jazz Festival, etc. O Banco da Cultura, a Lei do Mecenato e o cluster começa a evoluir. No domínio do aeronegócios, para além dos aeroportos, da Agência de Regulação da categoria 1, dos certificados internacionais, ETOPS, IOSA, etc., da qualidade dos serviços, temos uma presença atual de 20 operadores internacionais. No domínio das finanças, profundas reformas no domínio tributário, novos instrumentos financeiros, entrada de novos atores, desenvolvimento da Bolsa de Valores. Agora teremos de pensar em novos horizontes. Relativamente ao turismo, por exemplo, temos de diversificar a origem dos turistas e dos investidores, estender o turismo a todas as ilhas, criar uma estrutura mais robusta para fazer toda a gestão desse cluster do turismo, construir uma marca Cabo Verde e fazer de Cabo Verde um país conhecido no mundo, fazer em relação ao agronegócio, fazer o linkage com o setor do turismo, facilitar o acesso ao financiamento, a empresarialização e a transformação dos produtos agroalimentares no domínio das tecnologias de informação e comunicação e desenvolver o cluster, o nosso parque tecnológico. Economia marítima, expandir as infraestruturas, atrair mais clientes. Há uma questão aqui também colocada pelo setor privado que tem a ver com a promoção e marketing, toda a problemática das economias criativas que nós teremos de acelerar. A mesma questão se coloca em relação a aeronegócios, promover parcerias público-privadas, atrair investimentos, know-how, parcerias estratégicas e privatização e um novo quadro regulador mais amigo e para atrair muito mais investimentos e criar muito mais capacidades. Relativamente aos desafios futuros, temos toda a problemática dos clusters que se vai discutir aqui.
Temos a questão da eficiência, da inovação, da produtividade. Temos a necessidade de competir com os melhores do mundo e temos toda a problemática da promoção de Cabo Verde. Relativamente ao crescimento econômico, aqui o PIB nominal duplicou neste período. Passou de cerca de 891 milhões de dólares para 1,8 bilhões de dólares, não é? Tivemos um crescimento real do PIB entre 2003 e 2013 de 6,7%. O rendimento per capita passou de 1.962 dólares para 3.697 dólares. Assistimos ao crescimento e emergência de setores como turismo, pescas, bunkering, agricultura, economias criativas e tecnologias informacionais. O crédito ao setor privado passou de 33% para 62% do PIB. E o investimento direto estrangeiro cresceu substancialmente entre 2013 e 2013, ultrapassando a ajuda pública ao desenvolvimento, e mesmo com o abrandamento nos últimos anos devido à crise. Temos como desafio a eficiência, a inovação, a alta produtividade e a move-se para uma economia de conhecimento e inovação. A perspectiva é de nós reduzimos a pobreza de 37% em 2002 para 21% em 2010, censo de 2010, 37% para 21% em 2010. O índice de Gini passou de 0,553 para 0,476 entre 2001 e 2007, os últimos dados. E agora a perspectiva futura não é a redução da pobreza, mas a erradicação da pobreza. É esta a nossa perspectiva no horizonte de 2030. Agora, com cerca de 1/4 da população pobre, temos de trabalhar para nas próximas 2 décadas erradicarmos a pobreza, falarmos de erradicação e não apenas da redução da pobreza em Cabo Verde. Temos também desafios no domínio do desenvolvimento humano. Nós queremos ter um índice, passamos de 0,53 em 2003 para 0,58 em 2013, mas a nossa ideia no horizonte 2030 é ser um país com alto índice de desenvolvimento humano e nós pensamos que até lá teremos de desenvolver grandemente o nosso sistema de saúde e temos um sistema educacional de classe mundial. O nosso sistema de segurança social teve um grande crescimento. O número de beneficiários teve um crescimento de 61%, quase 62% em relação a 2003. O número de beneficiários do sistema contributivo. A taxa de cobertura do sistema contributivo passou de 22% para 32%. E criamos a pensão social mínima. A nossa perspectiva no horizonte 2030 é a universalização do sistema de proteção social e teremos de pensar todos os recursos para isso, para garantir a sua sustentabilidade. Ou seja, concluo dizendo que o país mudou, houve uma grande transformação de Cabo Verde de 2013 a esta parte, demos um grande salto nestes últimos anos em todos os domínios, a construção do Estado de Direito democrático, a diversificação da nossa economia,
os principais dados e tendências que foram colocados sobre a mesa em 2003, em termos de tendências, de cenários, de ideias, foram sendo implementadas. E devo dizer-vos que hoje, numa perspectiva estratégica, os dados, as peças desse puzzle começam a encaixar-se. Se em 2003 nós estávamos a falar de um puzzle e ainda tínhamos as peças muito dispersas e confusas, com este processo dos 10 anos, o país mudou grandemente e as peças começam a encaixar-se. E portanto, as pessoas começam a ver qual é a figura do puzzle que nós estávamos a montar. Agora emergem novos desafios, o mundo está muito mais competitivo, muitas janelas de oportunidades estão a fechar-se, não é? E agora a população economicamente ativa passou de 180 mil para 221 mil neste período. Há na boca de todos os cabo-verdianos mais e cada vez mais empregos. Há na boca de todos os cabo-verdianos mais e mais qualidade do desenvolvimento social, saúde, educação. As reivindicações dos cabo-verdianos hoje são do primeiro mundo, não é? São do primeiro mundo. Os cabo-verdianos exigem mais e cada vez mais do Estado. E tem sido uma tensão muito importante para que as autoridades cabo-verdianas possam superar-se, os governos em Cabo Verde possam superar-se, e tudo isto constitui um grande desafio. Digo que o país está mais democratizado, mais policêntrico, com mais reivindicações de todos os segmentos da sociedade. À medida que vamos expandindo os espaços da democracia, haverá mais reivindicações, exigências de mais serviços. Como eu vos disse, Cabo Verde está neste processo de ebulição extremamente importante. Não temos outra opção senão competir com os melhores. E temos que construir uma economia dinâmica, inovadora e competitiva. E para isso, mais uma vez, temos de poder dar o salto. Estamos num momento crucial, ou andamos para trás, ou aceleramos o ritmo de crescimento. Depende de nós, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. E aqui estou com aqueles que dizem que há dimensões culturais extraordinariamente importantes para acelerar ou não o processo de transformação da nossa economia. Cabo Verde, neste momento, ser bom já não é suficiente. Ser bom já não é suficiente. Até agora fomos bons, mas isso já não é suficiente. Cabo Verde deve promover a excelência em tudo o que faz. As reformas devem ser generalizadas, aprofundadas, estendidas, e temos de fixar uma agenda ambiciosa que funcione como ponto de pressão para podermos superar os nossos limites. Temos de estar no top 50 da classificação, por exemplo, do MBIS nos próximos anos, e devemos promover Cabo Verde de maneira mais intensiva a nível global e a nível da nossa região. Precisamos levar mais Cabo Verde à África, continente, e trazer mais o continente a Cabo Verde. É fundamental para o nosso futuro, e Cabo Verde tem um papel importante a desempenhar, cada vez mais. Podemos provar que o desenvolvimento é possível se continuarmos a superar os nossos próprios limites e a navegar rumo a novas fronteiras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
por essa belíssima explanação, por esse balanço exaustivo, holístico, elucidativo, que no fundo nos remete para as apostas, a consistência das apostas, mas também nos leva a pensar sobremaneira numa espécie de estabilização de expectativas, numa espécie de luta para que os ganhos conseguidos não sejam desperdiçados, mas sim sejam potenciados para as futuras gerações e para a consolidação, por assim dizer, da nação. Nós vamos passar para o debate. O Sr. Primeiro-Ministro destacou aspectos cruciais, diríamos, da agenda de transformação de Cabo Verde, apresentou os pressupostos e as linhas norteadoras do primeiro fórum, avançou as vias trilhadas, que tiveram como meta, acima de tudo, a aceleração da economia, maximização do desenvolvimento e a melhoria das condições sociais e materiais de existência dos cabo-verdianos. O Sr. Primeiro-Ministro, de certa forma, apontou os grandes avanços, mas também não se esqueceu dos desafios que temos pela frente. É com enorme prazer que se pode constatar que hoje em Cabo Verde a grande aposta é no sentido de nós viabilizarmos a nação como um espaço de welfare state, um espaço de bem-estar social. Isso é sintomático, isso representa uma ruptura paradigmática com aquilo que constitui o nosso percurso histórico, porque até meados do século XX morria-se de fome em Cabo Verde, vivíamos sob o signo da escassez. Os primeiros intelectuais do início do século XX, eles pleiteavam pão e instrução para os cabo-verdianos. Hoje em dia, a iliteracia não marca o nosso imaginário. Hoje em dia, a fome basicamente foi erradicada. Diria que com toda a segurança, nos moldes clássicos, ela deixou de existir. Hoje em dia, estamos a trabalhar para que, de certa forma, o país possa autonomizar-se como um espaço autárquico, no sentido aristotélico, um espaço autossustentável, capaz de não depender dos outros e de não ficar demasiado poroso às investidas exógenas, por vezes negativas. Portanto, estamos num país que, de certa forma, está a criar condições próprias, endógenas, explorando as suas peculiaridades, mas trabalhando arduamente para que o estigma do passado, da escassez, de respostas sempre emergenciais a situações, de certa forma, que mexiam com a nossa segurança existencial, com a nossa segurança ontológica, com o nosso ser enquanto povo. Portanto, estamos a trabalhar para que essas situações não mais se repitam. Portanto, eu dizia que o Sr. Primeiro-Ministro discutiu, de certa forma, todas essas questões voltadas para o reforço do tecido sociológico, eu diria, da nação, para o reforço da nossa capacitação enquanto sujeitos, para o reforço do Estado de Direito, para a melhoria das condições sociais e materiais de existência. De certa forma, ele também destacou a necessidade de um reforço do nosso potencial, do potencial cosmopolita dos Ilhéus. Isso é super interessante porque se antes nós tínhamos uma dependência total da natureza, vivíamos sob a contingência das chuvas e estávamos, acima de tudo, orientados para a plantação, hoje estamos orientados para, não só para a nação, mas também e, acima de tudo, para o cosmos. Trabalhar para que os cabo-verdianos sejam cidadãos do mundo, trabalhar para que o diálogo prevaleça, para que as tais práticas articulatórias, institucionais e regulatórias consigam fazer-nos prever, diríamos, o funcionamento
cabal das estruturas, mas acima de tudo consigam fazer-nos robustecer a cada dia as competências individuais e melhorar as relações internas entre os cidadãos, o Estado e os agentes decisórios. Nós não temos muito tempo. Em princípio, da programação, o que consta é que vamos até às 12h40. Portanto, temos mais ou menos 1 hora de debate. O espaço deve ser explorado ao máximo para, diríamos, buscarmos convergências. Isso não implica a ausência de dissensos, mas o fundamental é que os dissensos sejam canalizados para a potenciação de pautas partilhadas e para a criação de significados também compartilhados, por forma a termos, diríamos, essa tal agenda no horizonte de 2030. Somos muitos aqui e presumo que muita gente vai querer intervir, por isso não queria alongar-me mais e abro de imediato inscrições para, diríamos, reforçarmos o tal balanço estratégico e também municiarmos os decisores e os promotores desta importante jornada de elementos que possam ajudá-los a perspectivar da melhor maneira possível a tal agenda de transformação no horizonte de 2030. Estão abertas as inscrições. Obviamente que toda a criação de infraestruturas que é evidentemente necessária a alavancar o desenvolvimento, todo o fomento da sociedade civil, do desenvolvimento da sociedade civil, implica, a meu ver, necessariamente um fortalecimento da administração pública com capacidades, com quadros, com estruturas. Evidentemente que não se pode empolar despesas, mas eu creio que o fator administração pública é fundamental ao desenvolvimento e quando se fala de administração pública está-se a falar sim de maior poder do Estado, o que não significa de modo nenhum e muito pelo contrário menor desenvolvimento da sociedade civil. Eu penso que essas duas realidades crescem a par e passo. Eu gostaria que houvesse um pronunciamento sobre a questão da administração pública enquanto lugar de democracia, de desenvolvimento e o empoderamento do Estado. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui Araújo. Temos um inscrito, cujo nome não sabemos, mas ele vai se apresentar. Boa tarde a todos. O meu nome é Amândio Vicente. Eu também gostaria de parabenizar o facto de for feito esse fórum, dar à sociedade civil a oportunidade de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro. É claro que não se pode negar que houve melhorias em Cabo Verde, aumento de investimento, mais portos, mais aeroportos, mais escolas, mais hospitais, mais barragens. Também não se pode negar também que a governação iniciada pelo Sr. Primeiro-Ministro foi muito diferente daquela que encontrou, mas não podemos também esquecer que de 2001 a 2014 a governação do Sr. Primeiro-Ministro criou muitos desequilíbrios em termos sociais. Claro que hoje em Cabo Verde o fosso entre ricos e pobres é cada vez maior. Como é que será em 2030? Será que a política que vai ser engendrada vai ter isso em conta, diminuição do fosso entre ricos e pobres? Depois, um outro desequilíbrio, 2001, 2014, em termos de segurança, a estatística
As estatísticas são claras. Não se pode negar que, em termos de segurança, hoje, no nosso país, a segurança é precária. Mais assassinatos, mais assaltos. Como é que será em 2030? A outra coisa, outro desequilíbrio, a justiça. Apesar de ter sido mudadas as leis, a aprovação das leis, mas o cidadão não sente a eficácia da justiça. Como é que será em 2030? A qualidade da nossa democracia, também a qualidade da nossa democracia, a democracia em Cabo Verde não tem sido eficiente. A outra coisa, nós em Cabo Verde falamos do turismo, o turismo como um elo econômico, mas o turismo em Cabo Verde não passa de venda de terrenos aos estrangeiros, o turismo em Cabo Verde não passa de fornecer trabalhos de limpeza para os nacionais, quando os estrangeiros. Como é que será em 2030? Será que teremos também esse turismo de venda de terrenos e de trabalho de limpeza para os nacionais? Outra coisa, educação, mais escolas, mais universidades, mas em termos de qualidade do ensino, qualidade da educação é cada vez menos. Saúde, mais hospitais, mais médicos, mas também em termos da qualidade da saúde em Cabo Verde eu vou terminar. O Sr. Primeiro-Ministro, com muita legitimidade, diz que em África, em termos de luta contra a corrupção, estamos em segundo lugar, mas nós temos um calhamaço de processos de corrupção nos tribunais que nunca andaram. Então, como é que será? Em 2030, continuamos com isso? São essas as preocupações que eu gostaria de deixar aqui. Muito obrigado. Política municipal. Não ouvi nada sobre toda a política municipal, a devolução de poder no município, e eu gostaria de ouvir da pessoa do Sr. Primeiro-Ministro as perspectivas para o desenvolvimento da política municipal, por um lado. E, por outro lado, considerando que os municípios do país, praticamente quase todos estão endividados, eu gostaria de saber se o Sr. Primeiro-Ministro seguiria a mesma política que seguiu com a instalação de muitos municípios que, a meu ver, salvo o devido respeito e na opinião contrária, não me parecem que têm todas as condições para que funcionem de facto como ele for, como um município. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, eu ouvi também hoje um comentário do pensamento não economicista de alguém que disse claro e que falou muito no acelerar do crescimento. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se há algum estudo e que variáveis foram tidas em contas para projeção para o ano 2030. Porque no mundo económico, projetar até o ano 2030 quer dizer que assumimos determinados pressupostos. E quais são esses pressupostos? Obrigado. Muito obrigado. Rápidas. Em primeiro lugar, os documentos deste segundo fórum insistem, e do meu ponto de vista com razão, na construção do consenso. Por outro lado, está-se a tentar uma visão comum para 2030. Eu pergunto qual foi o resultado do esforço de construção do consenso para que possamos trabalhar na construção de uma visão conjunta de Cabo Verde para 2030. É a primeira questão. A segunda questão é relativamente ao balanço. Registamos com muito interesse as indicações do Sr. Primeiro-Ministro relativamente à evolução de Cabo Verde ao longo dos 10 anos, 10, 11 anos. Eu pergunto se haverá ou se entende que há necessidade de um relatório escrito analítico da evolução de Cabo Verde durante este período e se nós podemos prever quando será o terceiro fórum, uma vez que é previsível e é desejável em termos de acompanhamento. E, enfim,
uma questão, Sr. Primeiro-Ministro. Cabo Verde foi graduado a país de rendimento médio, mas sem a componente económica. Em 2003 preparou-se uma estratégia de transformação económica. Quais são, em síntese, os resultados da mudança económica em Cabo Verde? Mudança que o Sr. Primeiro-Ministro acaba de sublinhar como fundamental para que haja o resto. Muito obrigado. O Luxemburgo está a participar financeiramente também. Então, agradeço essas palavras, essa visão para o Cabo Verde, que é um país muito perto, muito próximo para Luxemburgo e para a União Europeia também. Eu tenho uma questão em relação com a diáspora, uma questão em relação com a parceria para a mobilidade que Cabo Verde tem com a União Europeia, que está a entrar em vigor proximamente. Qual é a tarefa da diáspora cabo-verdiana que o governo espera dessas pessoas? Então, notavelmente, em relação com os investimentos económicos e comerciais. Nós temos alguns milhares de cabo-verdianos no Luxemburgo, mas também com essa parceria vai ter uma mobilidade acrescida e tudo isso me parece importante também para todos nós. Então, muito obrigado pelas suas palavras. Tratada com a devida profundidade, que é a questão da administração pública. Quando se fala de boa governação, não se fala só do governo, dos órgãos de soberania. Nós temos no país, de facto, um clima de paz que tem permitido, e um clima de diálogo que tem permitido todo o avanço do país, mas coloco esta questão. A administração pública é perfeitamente adequada enquanto lugar de legalidade, de rigor, para responder a todas as demandas de um Estado de Direito democrático, em que os direitos são muitos, a pressão da sociedade civil para a resposta às demandas é muita. Será que não existe algum enfraquecimento do Estado, quando deve haver o contrário? A filosofia correta deve ser de fortalecimento do Estado, fortalecimento da administração pública, no sentido de poder responder de facto a todas essas demandas. É que eu faço esta questão também pelo seguinte: obviamente que toda a criação de infraestruturas, que é evidentemente necessária a alavancar o desenvolvimento, todo o fomento da sociedade civil, do desenvolvimento da sociedade civil, implica, a meu ver, necessariamente um fortalecimento da administração pública, com capacidades, com quadros, com estruturas. Evidentemente que não se pode empolar despesas, mas eu creio que o fator administração pública é fundamental ao desenvolvimento, e quando se fala de administração pública está-se a falar sim de maior poder do Estado, o que não significa de modo nenhum, e muito pelo contrário, menor desenvolvimento da sociedade civil. Eu penso que essas duas realidades crescem a par e passo. Eu gostaria que houvesse um pronunciamento sobre a questão da administração pública enquanto lugar de democracia, de desenvolvimento e o empoderamento do Estado. Obrigado. Nós realizamos, no quadro da preparação deste fórum, 16 diálogos setoriais, incluindo na diáspora,
envolvemos todos os segmentos da sociedade, juventude, mulheres, empresários, académicos. Houve encontros com os 3 partidos políticos com assento parlamentar, onde apresentamos as principais questões relacionadas com o Fórum, e aqui também o debate é muito plural, muito diversificado. Estão aqui académicos, pessoas do mundo empresarial e do mundo sindical, e etc. Queremos que o resultado deste fórum será, se bem sintonizado, um grande consenso entre as diferentes sensibilidades da sociedade cabo-verdiana. E é claro que temos de continuar a fazer um esforço para ir aprofundando o diálogo político e o diálogo social em todas as sedes onde isto tudo é possível. E, de todo modo, no final do fórum, haverá também uma plenária para se discutir toda a questão da visão e dos caminhos futuros. Haverá, hoje à tarde, uma plenária sobre os desafios do futuro com o Dr. Gualberto do Rosário, e depois haverá uma outra plenária sobre os clusters com um especialista de Luxemburgo. Haverá também as sessões plenárias especiais sobre a mudança das mentalidades e a transformação de um pequeno Estado insular com o Dr. Carlos Lopes. Haverá toda a problemática da integração regional e a transformação com o Presidente da Comissão Europeia, e de modo que globalmente acho que estamos no caminho de construção de pontes, de diálogos, de entendimentos relativamente ao futuro. Aqui, fundamentalmente, é construir uma visão. O que é que nós queremos que Cabo Verde seja em 2030? Ver as estratégias, ver os caminhos, ver os cenários alternativos, não é? Mas é claro que haverá sempre vários caminhos, vários ritmos, mudanças que irão acontecer naturalmente, e isto tudo exige uma partilha muito grande entre todos os cabo-verdianos. Devo dizer-vos que já está em curso a elaboração de um relatório analítico, não é? Há consultores que já estão a trabalhar neste relatório analítico com todos os elementos, todos os avanços, os constrangimentos restritivos, apontando também um pouco alguns desafios e novos horizontes, e dentro de 2 ou 3 semanas teremos o relatório analítico dos últimos 10 anos de desenvolvimento de Cabo Verde. Houve a graduação do país a país de desenvolvimento médio, ainda que de renda baixa, né? É claro que reunimos o requisito de desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano e também o PIB per capita. Faltou-nos a questão da vulnerabilidade económica, e esta é a questão que nós temos debatido grandemente, mas se avaliarmos Cabo Verde nos últimos 10 anos, começa a haver uma mudança de paradigma. Nós
com a redução da ajuda pública ao desenvolvimento e das remessas aos imigrantes, nós teríamos que encontrar novos mecanismos de financiamento, e com a construção da visão e a eleição do turismo como motor de crescimento da nossa economia e as áreas em que deveríamos diversificar a nossa economia, desde logo aproveitando a dinâmica de crescimento do próprio turismo, nós pela primeira vez em Cabo Verde estamos a ter investimentos diretos estrangeiros que superam a ajuda pública ao desenvolvimento e as remessas dos imigrantes. Está a haver esta mudança. Muito lentamente começa a haver um aumento das exportações. Muito lentamente começa a haver um aumento das exportações. Portanto, basta ver a estrutura do nosso orçamento. Portanto, gradualmente começa a haver algumas mudanças de paradigma aqui em Cabo Verde. Há alguns programas que até agora eram financiados com ajuda pública ao desenvolvimento que foram assumidos por Cabo Verde. O programa das refeições quentes nas escolas é um desses programas. Portanto, já está a haver mudanças, já está a haver claramente mudanças, e constatamos isso não só em termos de investimento direto estrangeiro, em termos de assunção pelo orçamento do Estado cabo-verdiano de um conjunto de programas que até esta década eram financiadas com recurso à ajuda pública ao desenvolvimento. Devo dizer-vos que praticamente fundos de contrapartida da ajuda alimentar acabaram, que eram os fundos que financiavam os pequenos projetos de desenvolvimento local e comunitário aqui em Cabo Verde, não é? E esses financiamentos passaram basicamente com o esforço interno do país. Eu dou mais um exemplo. Até pouco tempo, praticamente as eleições eram financiadas com apoio da comunidade internacional. As eleições em 2011 custaram mais de 1 milhão de contos a Cabo Verde, entre recenseamento e todo o processo eleitoral. Só o recenseamento, a forma como se fez com as exigências que foram feitas, gastamos perto de 600 mil contos, nacional e a nível internacional. Financiamento, recursos do Tesouro. Pela primeira vez começamos a construir estradas de penetração com financiamento interno. Vejam, por exemplo, a estrada que nós construímos para São Francisco. Mas algumas estradas de penetração, por exemplo, Ribeira de Principal e Ribeira de São Miguel, neste momento, são já financiamento do orçamento do Estado. Já estamos a financiar algumas infraestruturas importantes. Portanto, estamos num processo, iniciamos já um processo de mudança de paradigma. É claro que agora estamos no momento de dar o salto, de dar o salto. O senhor arquiteto César Freitas referiu-se à questão do território. É claro que nós não podemos abordar exaustivamente, mas se há uma área onde há uma mudança significativa em Cabo Verde, até pela constituição da equipa do ordenamento do território, esta é a área da gestão do território, do planeamento e ordenamento do território. Demos sempre uma grande atenção. É uma área que nem fazia parte da missão dos diferentes ministérios governamentais. Uma ausência completa da problemática do planeamento e ordenamento do território.
criamos um Ministério, neste momento, de Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, e iniciamos, porque consideramos que os solos são recursos estratégicos para o futuro de Cabo Verde, do território. E nós, neste caso, temos de falar do território marítimo, e temos de passar agora ao planeamento e ao ordenamento de todo o nosso território marítimo, mas refiro também à terra, no sentido mais restrito do termo. Aqui veja os esquemas regionais de ordenamento do território, a lei de bases do ordenamento do território, veja os planos diretores municipais e mesmo o planeamento que se fez de algumas zonas de desenvolvimento turístico integrado. Aqui há uma nova dinâmica que emerge e há um grande trabalho, que é feito. Veja as leis no domínio ambiental, os estudos que têm que ser feitos para aprovação dos diferentes projetos, etc, etc. Os livros brancos do ambiente que têm sido elaborados e apresentados. Portanto, aqui houve um crescimento. Se eu puder indicar uma área onde nós realizamos uma profunda transformação, é a área do ordenamento do território. Mas é claro que aqui tem a ver com toda a cultura existente em relação a esta matéria. E nós, por exemplo, no quadro do segundo compacto do Millennium Challenge Account, trouxemos essa questão da propriedade. E no início foi difícil convencer as autoridades americanas relativamente a essa questão, mas é uma questão fulcral para democratizarmos o acesso ao solo e podermos utilizar este recurso como um recurso estratégico para a transformação e o desenvolvimento de Cabo Verde. E aqui tem uma interface muito grande com os municípios cabo-verdianos. Bom, o doutor Amândio Vicente colocou aqui um conjunto de questões, nós ainda temos um nível elevado de desigualdade na sociedade cabo-verdiana. Mas o processo de transformação de Cabo Verde não tem levado a mais desigualdade, pelo contrário, tem levado à redução das desigualdades e basta ver o índice de Gini que nós tínhamos em 2013 e o índice de Gini que nós temos neste momento. Mas basta ver também os indicadores do QIB, sobre a qualidade de vida os indicadores sobre a qualidade de vida dos cabo-verdianos. Há melhorias substanciais em todos os domínios. Veja o aumento que houve em termos do sistema da cobertura do sistema contributivo de segurança social. Um crescimento exponencial. Mas veja a criação do sistema não contributivo. É claro que aqui quero dizer uma coisa. Antes, menos de 12 mil cabo-verdianos recebiam uma pensão social mínima de 1.300 escudos. Em 2003. Hoje, 22 mil cabo-verdianos recebem uma pensão mínima de 5.000 escudos. Ainda é muito baixo para as necessidades mínimas, mas veja o esforço que nós fizemos, de 1.300 para 5.000 escudos, e temos de continuar, à medida do crescimento da nossa economia, de ir melhorando esse sistema de proteção, social. Portanto, a pobreza, 37% dos cabo-verdianos eram pobres em 2003. Hoje, o censo de 2010 é 21%, estamos a aferir melhor os dados, mas podemos considerar que praticamente um quarto dos cabo-verdianos ainda é pobre. Mas reduzimos nestes 10 anos em mais de 12% a pobreza.
Quer dizer, é um caminho que nós percorremos. Agora, temos ainda grandes manchas de pobreza em Cabo Verde? Temos. Porque 1/4 dos cabo-verdianos ainda são pobres. Agora, na perspectiva dos próximos anos, podemos trabalhar para erradicar a pobreza em Cabo Verde. Portanto, é nessa linha que eu gostaria que nós pudéssemos fazer esse trabalho. Agora, a segurança. Há melhorias. Há melhorias da segurança e há fortes investimentos feitos na segurança em Cabo Verde. Eu fiz a visita agora à Polícia Nacional. Lembra-se que nós tínhamos 3 polícias, a Polícia da Ordem Pública, a Polícia Fiscal e a Polícia Marítima. Nós criamos a Polícia Nacional e a instituição Polícia Nacional hoje, em termos de crescimento institucional, em termos de nível de operacionalidade da polícia, não tem absolutamente nada a ver com a polícia de há 5 anos atrás. Houve uma transformação radical da Polícia Nacional, mais meios. Anualmente reintegramos na polícia cerca de 100 efetivos por ano. Menos um ano em que integramos cerca de 230 porque queríamos injetar mais de 100 polícias só na cidade da Praia. Tínhamos basicamente metade da polícia que nós temos hoje. Qual é a rácio que nós definimos? Um polícia por 250 pessoas, que é a rácio da União Europeia. Neste momento onde estamos, temos um polícia por 300 pessoas. Já estamos em quase 1.900 polícias, precisamos de cerca de mais 300 polícias para chegarmos ao rácio de 2.000, ao rácio da União Europeia, que é o que nós estamos a trabalhar. Há mais meios, há mais preparação técnica, há um reforço da capacidade de formação da Polícia Nacional. Podemos ver também a Polícia Judiciária. Agora, a Polícia Judiciária também cresceu em termos de meios de efetivos. É só ver de fora a sede da polícia aqui na Chada de Santo António, a atual sede da polícia na ex-sede da EMP. E entrar lá dentro para ver só os investimentos que foram feitos em laboratórios e ver os processos e os ganhos que a Polícia Judiciária tem tido no combate à grande criminalidade aqui em Cabo Verde. Agora, temos um grande desafio que tem a ver com a pequena criminalidade. Aqui sim, os grupos thugs, a delinquência juvenil, etc., temos esse fenómeno, temos o consumo excessivo de álcool e algumas medidas que nós tomamos, designadamente a violência com base no género, a lei da violência com base no género, para combater a violência e uma maior conscientização da sociedade, uma maior disponibilidade das instituições para apoiar os cidadãos, tem levado a essa questão. Eu acho que sim, temos de aprofundar a questão do debate sobre a justiça em Cabo Verde, sobre o nosso sistema de justiça e sobre mudanças que temos de introduzir para que a justiça seja mais célere. Aqui são todos, porque exige-se uma maioria de 2/3 no Parlamento para a realização das grandes mudanças no setor da justiça cabo-verdiano. Há já a ideia de que talvez não tenhamos o melhor sistema para um pequeno Estado insular, como é o caso de Cabo Verde. E é uma questão que nós teremos de pensar ainda, temos de ver toda a problemática, apesar dos investimentos, de mais meios, de mais recursos humanos, da problemática da morosidade processual aqui em Cabo Verde. Agora, a qualidade da nossa democracia também acho que aqui há ganhos muito grandes. Esse diálogo que existe entre a maioria e a oposição, não é? Em relação às questões essenciais do país, o diálogo social que existe, a liberdade de imprensa que existe em Cabo Verde, os indicadores da boa governação e que tem a ver com o Estado de Direito Democrático, etc.
turismo. Não, turismo não é só venda de terrenos para estrangeiros. E os empregos também não são só para pessoas de limpeza. Veja, vou só dar-lhe um exemplo. Quando você tem uma ilha como a Boa Vista, que antes não tinha dinâmica nenhuma em termos de desenvolvimento econômico, hoje tem um aeroporto internacional e recebe cerca de 40 voos por semana. Você acha que 40 voos por semana, em termos de transportes, em termos de movimentação do aeroporto, em termos de dinâmica do aeroporto, de aviação civil, etc., etc., só dá empregos para encarregado de limpeza? Vamos ver, por exemplo, a inserção da agricultura, da nova agricultura no mercado turístico. Começa-se a fazer a exportação para o mercado turístico, né? Acha que também não é possível aproveitar esse crescimento para diversificarmos a nossa base produtiva, desenvolvermos a nossa indústria agroalimentar e garantirmos uma inserção competitiva nesse espaço turístico emergente. Já temos perto de 600 mil turistas. Se continuarmos a este ritmo, poderemos ter um mercado. Portanto, basta ver o sucesso da Escola de Hotelaria e Turismo. Está a formar nas mais diferentes áreas e está o nível de emprego muito, muito elevado, não é? Portanto, temos que fazer uma análise mais abrangente dessa problemática do turismo. Um grande crescimento do sistema educativo cabo-verdiano põe-se problema de qualidade. Eu penso que sim, temos que continuar a trabalhar por uma melhor regulação, para mais qualidade. Agora, há também outros dados interessantes. Eu fui a Bridgewater State University nos Estados Unidos, encontrei lá jovens cabo-verdianos que estudaram aqui nas nossas escolas secundárias e nas nossas universidades a fazerem doutoramento e mestrado, e como os melhores da universidade. Será um mero acaso? Também eu fui recentemente à Universidade Nova de Lisboa. Fui lá onde o presidente da associação de todos os estudantes da universidade é um cabo-verdiano, e onde me apresentaram 10 a 15 estudantes dos mais brilhantes da universidade, que foram dos nossos liceus. É por mero acaso. Eu visitei algumas universidades agora. Chegou, que está a trabalhar na Única, uma jovem que fez mestrado, estudou na UniCV, fez mestrado agora na China, está a chegar com das melhores notas e está na Única. Há problemas, mas temos de valorizar o nosso trabalho, o nosso sistema de ensino. Eu vejo um jovem chinês da Embaixada da China que veio, não está no ensino privado, está na escola pública em Cabo Verde, integrou-se muito bem, ganhou as Olimpíadas agora de Matemática, numa escola aqui de Cabo Verde. Valorizemos o nosso percurso, o que nós estamos a fazer, ainda que reconheçamos as insuficiências que ainda temos para podermos projetar o futuro de Cabo Verde. A saúde também. Eu acho que ainda temos muitas debilidades, muitas vulnerabilidades. Agora, eu fui visitar o Hospital Santiago Norte. Veja que não existia. Há 10 anos atrás você não tinha o Hospital de Santiago Norte, não tinha o Centro de Saúde da Calheta, não tinha o Centro de Saúde do Tarrafal, não tinha o Centro de Saúde da Sumada e alguns postos de saúde importantes. Neste momento você tem um hospital, tem muitas especialidades médicas, tem todos os centros de saúde em todos os municípios de Santiago Norte, assim como Maio, assim como Boa Vista, assim como Mosteiros, assim como o Hospital Regional do Sal, etc. E novas especialidades, hemodiálise, tratamento de oncologia, redução da prevalência do VIH-Sida.
Basta ir ao Hospital Central Agostinho Neto para ver também as grandes mudanças e as grandes transformações. Temos debilidades, ainda temos, mas temos é de pensar nesse caminho percorrido e projetar um pouco o futuro. Ficaram-me duas questões. Senhor Embaixador da Luxemburgo, sobre a diáspora. Nós pensamos que a diáspora terá de teremos de ultrapassar a simples remessa dos imigrantes. Em vez da remessa dos imigrantes, estamos a falar da remessa do conhecimento. Nós temos gente na diáspora nas universidades, nós temos gente na diáspora nas empresas, temos gente altamente qualificada em todo o mundo. Como, nos próximos anos, mobilizar todas essas competências e capacidades para o desenvolvimento de Cabo Verde, para fazer investimentos em empresas em Cabo Verde, para estar nas universidades em Cabo Verde, mesmo que tenha que dar uma aula online, não é? Para o desenvolvimento da telemedicina. Doutor Amândio, quando eu fui ao Hospital da Praia, eu assisti um senhor da Ilha Brava a fazer uma consulta de cardiologia que há um ano atrás ele tinha que vir à praia, evacuado. Ele fez uma consulta via telemedicina à minha frente, não é? Com o especialista aqui na praia, o médico lá a assisti-lo, ele fez a consulta, teve a receita médica, todo o tratamento necessário sem sair da Ilha Brava. E em junho inauguraremos todo o sistema da telemedicina aqui para todo o Cabo Verde. É um ganho extraordinário que nós estamos a ter. Mas podemos ter também um especialista de Cabo Verde em Nova Iorque, ou em Luxemburgo, ou em Paris, ou em Lisboa, ou em Joanesburgo, a participar também numa consulta médica aqui no Hospital da Praia ou no Centro de Saúde do Maio. Podemos ter também um professor universitário do Harvard, de Cabo Verdeano, a dar aulas aqui para a Escola de Negócios e Governação. Podemos ter um grande empresário cabo-verdiano que queira estabelecer parceria com empresários aqui para fazer investimentos em Cabo Verde. É este salto que nós queremos dar em termos da diáspora e nessa perspectiva da nação global sem fronteiras e sem limites. Como unir esta nação global cabo-verdiana e pô-la ao serviço deste processo de transformação, de transformação de Cabo Verde. E, portanto, essas novas políticas são políticas que nós podemos discutir com os nossos parceiros, não é? Em vez de continuarmos a discutir os acordos de segurança social, esta fase já está no fim, vamos discutir como mobilizar linhas de crédito, financiamento, etc., para cabo-verdianos na diáspora investirem no desenvolvimento de Cabo Verde, criarem empresas aqui em Cabo Verde, abrirem escolas, estarem aqui nas nossas universidades, alimentarmos fundos de pesquisas, etc., etc. Bom, os municípios, nós tivemos um grande crescimento dos municípios cabo-verdianos, há aqui os municípios assumiram um grande protagonismo a nível do desenvolvimento. É claro que agora temos de discutir aqui no país o financiamento do desenvolvimento local e regional, com a nova realidade do país, discutir o desenvolvimento, a qualidade da democracia a nível local. Esta é a minha sensação. Há mais espaços de exclusão, há mais medo a nível local. E precisamos de analisar essa questão em termos de qualidade da democracia a nível local. Precisamos também pensar toda a problemática da transferência de recursos do Estado para os municípios na linha do seu aumento gradual, maior mecanismos de fiscalização e de controle por parte da Assembleia Municipal e diria, como os pensadores das organizações dizem, que precisaremos um choque de gestão
de um choque de gestão a esse nível. Mas essa problemática da descentralização e da regionalização do país, penso que é uma problemática que deve ser aprofundada, ver os prós e os contras e aprofundarmos esse debate. Obrigado, eu alonguei-me um pouco. Eu queria, sobretudo, voltar para uma questão que é fundamental para mim e para Cabo Verde, que é as mudanças climáticas. Nós não falamos e não ouvimos muito sobre isso. Sabemos que este governo está a trabalhar afincadamente para a adaptação e vemos isso sobre as energias renováveis e todos os esforços que estão sendo feitos para o ambiente, mas gostaria imenso saber do Primeiro-Ministro sobre a transversalidade das questões do meio ambiente